Bem, aconteceu. P. Diddy, Puff Daddy, Diddy, Sean Combs, seja lá como você o conheça, ele finalmente foi preso. Vou explicar pra vocês por que isso não faz muita diferença. Tudo isso é só um grande espetáculo dos federais, porque Diddy é claramente um ativo protegido, assim como Jeffrey Epstein era um ativo protegido antes dele. Ele é um agente e está trabalhando para uma organização criminosa do governo. Além disso, vocês já ouviram falar de Alexis Lawrence? Bem, você está prestes a ouvir, porque ela é uma jovem que está viralizando na internet depois de sofrer uma reação grave a várias vacinas que foram administradas a ela no UCI Medical Center. Por fim, Greta Thunberg. Como você ousa? Pois é, adivinha só? Ela está nas notícias e não é coisa boa. Provavelmente pela primeira vez, não é coisa boa. Porque essa garota virou a queridinha de Hollywood depois de dizer como você ousa, depois de ficar assim no canto e fazer uma careta quando Donald Trump passou por ela. Ela provavelmente está se perguntando o que foi que ela fez. O que ela poderia ter feito para virar a vida dela de cabeça para baixo? Porque agora a mídia a odeia e você não vai acreditar no motivo. Brincadeira, você vai acreditar totalmente no motivo. Tudo isso a seguir no Candace. Ele fez isso? Ele fez isso. Parece que talvez ele tenha feito porque acabou de ser preso em Nova York. E deixa eu te contar, a manchete aqui de verdade é óleo de bebê. É só nisso que as pessoas conseguem pensar. Esse realmente é o grande destaque, porque é muito, mas muito óleo de bebê. Na verdade, eu não sei se as pessoas deveriam comprar ou vender ações da Johnson & Johnson, porque estou te dizendo, isso está em alta. Ele foi preso e as autoridades recolheram alguns itens da casa dele, confiscaram algumas coisas do Diddy, principalmente 1.000 frascos de óleo de bebê, além de outros lubrificantes, que eram suprimentos usados nas suas chamadas, entre aspas, festas freak-off. Você deve estar pensando, Candace, o que é uma freak-off? Será que eu quero saber o que é uma freak-off? Não, você não quer saber o que é uma freak-off, mas eu vou te contar mesmo assim. Basicamente, Diddy organizava essas festas, convidava um monte de celebridades sem que elas soubessem, supostamente, aliás, devo dizer supostamente. Ele as filmava, fornecia drogas, fazia com que elas fizessem coisas que provavelmente não fariam normalmente, a menos que estivessem sob efeito de drogas. E então, é claro, ele tinha material para chantagear essas pessoas, né? O que muitas pessoas estão alegando. As autoridades intervieram. Ele foi investigado e encontraram todos esses suprimentos, além de narcóticos, quando invadiram suas casas em Miami e Los Angeles. Agora, outra manchete que está ganhando força é de apenas o $46.000, porque esse é o custo. Esse foi o custo, desculpe, de apenas uma de suas aberrações. Sim, os promotores dizem que, em 2012, Diddy teve que pagar mais de os $46.000 para cobrir danos a uma cobertura após uma festa bizarra em um hotel de Manhattan. Então, aparentemente, ele não se importava. Ele simplesmente alugava a cobertura e depois drogava todo mundo. Isso é supostamente. E no processo destruía esses quartos. E, na verdade, um dos gerentes do hotel disse que as coisas estavam encharcadas de óleo. E isso faz sentido porque há muito óleo de bebê envolvido neste caso em particular. Agora, as autoridades estão dizendo que Diddy organizava essas festas bizarras com a ajuda de membros e associados de suas várias empresas, incluindo funcionários de seus negócios. E os quartos de hotel onde essas festas aconteciam frequentemente sofriam danos realmente significativos. E Diddy se tornava violento com as pessoas se elas não concordassem em participar da festa. Então, se ele te levava para o quarto do hotel e dizia, nós vamos fazer uma festa bizarra, e você diz, na verdade não estou interessado em surtar. Então, ele ficava violento e às vezes empunhava armas de fogo, alegadamente. Agora, o procurador do ZIUA neste caso. Williams concedeu uma entrevista coletiva mais cedo e descreveu mais detalhes que estão sendo revelados nesta acusação. Ouça com atenção. Hoje estou anunciando a divulgação de uma acusação de 3 acusações que acusa Sean Combs de extorsão, conspiração, tráfico sexual e transporte interestadual para prostituição. A acusação alega que, pelo menos entre 2008 e o presente, Combs abusou, ameaçou e coagiu vítimas para satisfazer seus desejos sexuais, proteger sua reputação e ocultar sua conduta, conforme alega a acusação, para realizar esses atos.
Sean Combs liderou e participou de uma conspiração de extorsão que utilizou o império empresarial que ele controlava para realizar atividades criminosas, incluindo tráfico sexual, trabalho forçado, sequestro, incêndio criminoso, suborno e obstrução da justiça. Deixe-me falar um pouco mais sobre as acusações. A acusação alega que Combs abusou e explorou mulheres e outras pessoas durante anos e de diversas maneiras. Conforme alegado, Combs usou força, ameaças de força e coerção para obrigar as vítimas a participarem de longas performances sexuais com trabalhadores do sexo masculinos, alguns dos quais ele transportou ou mandou transportar entre estados. Combs supostamente planejava e controlava essas performances sexuais que ele chamava de freak-offs e frequentemente as gravava eletronicamente. Os freak-offs às vezes duravam dias seguidos, envolviam vários trabalhadores do sexo e frequentemente incluíam o uso de diversos entorpecentes, como cetamina, êxtase e GHB, que Combs distribuía às vítimas para mantê-las obedientes e submissas. Conforme alegado, quando Combs não conseguia o que queria, ele era violento e submetia as vítimas a abusos físicos, emocionais e verbais para que participassem dos freak-offs. E que Combs batia, chutava, arremessava objetos nas vítimas e às vezes as arrastava pelos cabelos. E eu tenho que te dizer, cara, pro Diddy, isso deve estar parecendo algum tipo de reviravolta, porque há apenas um ano, quase exatamente neste dia, Diddy recebeu as chaves da cidade. Sim, Diddy tinha recebido as chaves da cidade de Nova York, acho que foi pelo prefeito Eric Adams. E ele era tão amado e tão adorado. E então tudo isso aconteceu depois que Cat Williams, que é uma espécie de sábio, uma espécie de profeta, estou sendo irônico aqui, mas ele foi lá e disse que em 2024 todo mundo ia enfrentar problemas e que o Diddy também ia enfrentar problemas. E então, de repente, todo mundo começou a enfrentar problemas. De repente, Cassie apareceu e alegou que Diddy era violento e que ele estava envolvido nesse tipo de situação estranha. E então ele apagou muito rapidamente. E depois teve o Little Rod, que foi seu produtor em algum momento, ou melhor, um produtor que estava trabalhando com ele, que entrou com um processo. Isso foi simplesmente inacreditável. E o mais inacreditável era que a mídia se afastou disso, como se estivesse tentando abafar esse processo. E isso ficou muito claro para qualquer um que leu tudo aquilo. Mas aquilo era detalhado. Não era alguém procurando um pagamento rápido. Esse cara tinha provas documentais, ele tinha evidências do que estava afirmando. Ficou muito claro que Diddy, e devo dizer supostamente, era uma espécie de cafetão de chantagem, controlando uma rede de chantagem. Basicamente, exatamente o que Jeffrey Epstein fazia na política, Diddy fazia em Hollywood. O que é fascinante. É fascinante considerar que Hollywood poderia ser apenas uma rede de chantagem. Agora, se você acha que isso soa louco, posso te lembrar que na minha lista de livros que você deve ler, está o Hollywood Babylon. Sempre foi assim. Hollywood nunca foi uma cidade limpa. Sempre foi demente. Sempre atraiu contrabandistas e gangsters, e sob esses contrabandistas e gangsters, eles controlavam pessoas que eram atores, atrizes e cantores que tinham que fazer exatamente o que eles mandavam, e às vezes eles matavam essas pessoas. Faziam parecer acidentes se elas não obedecessem. Então, Hollywood sempre foi um círculo de chantagem, mas quem está no topo disso? Veja, algo que me chama atenção nesse caso do Diddy é o comportamento dele. E o comportamento dele me lembra o de Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein sempre tinha meio que um sorriso de canto no rosto. Sabe, tudo estava desmoronando e ele parecia incrivelmente calmo, sempre sorrindo. Acho que você também estaria sorrindo se fosse a pessoa que coletou chantagens sobre os outros e soubesse que tem gravações em vídeo de pessoas, talvez até das pessoas que estão te processando. Jeffrey Epstein, você pensa, é engraçado vocês acharem que vão me colocar na prisão quando eu tenho vídeos de vocês fazendo coisas malucas na minha ilha. Diddy tem esse mesmo ar de pretensão. E apenas 30 minutos antes de ser preso. Vou te mostrar isso. É inacreditável. Diddy está rindo na beira da estrada. Dá uma olhada nesse vídeo. Isso foi do TMZ. Você pode ver que ele está só cumprimentando os amigos na beira da estrada, rindo. Está tudo certo. Diddy disse, preciso ir rapidinho para a prisão. Estou prestes a ser preso. É isso aí. Te vejo depois. Te vejo na terça-feira. Te amo, meu irmão. É isso que ele está fazendo agora. Você consegue imaginar qualquer outra pessoa comum que soubesse que estava prestes a ser acusada de extorsão e todas essas coisas?
E para deixar claro, Diddy sabia que estava prestes a ser acusado? Na verdade, ele foi para Nova York para ser acusado? De acordo com o advogado dele, eles sabiam que isso ia acontecer. Eles não sabiam os detalhes específicos, mas tinham uma ideia do motivo pelo qual ele estava prestes a ser preso. E eles vieram para Nova York para enfrentar essa prisão. Ouça o advogado dele, Mark Magnello, acho que estou pronunciando o sobrenome dele corretamente, falando à imprensa sobre o estado de espírito do Diddy nesse dia de prisão. Ele se mudou para Nova York, como acho que alguns de vocês sabem. Nós o trouxemos para Nova York há cerca de 2 semanas, porque sabíamos que esse dia chegaria e ele chegou. Ele esperava acontecesse ontem, estava nos planos? Nossa, não foi planejado. Certamente não foi planejado por nós. Quero dizer, ele veio aqui para se entregar em um momento acordado com o escritório do procurador do Zewano. E então eles o prenderam ontem à noite. Passei a noite com ele. Fiquei com ele até cerca de 1 horas. O ânimo dele está bom. Ele está confiante. Ele está enfrentando isso de cabeça erguida. Ele já lidou com todos os desafios da vida dele e ele não é culpado. Ele é inocente dessas acusações. Sabemos quais serão as acusações, mesmo sem ver a acusação formal. Vai ser por extorsão, vai ser por tráfico sexual. Vão ser coisas desse tipo. É isso que estamos esperando desde a busca em março. Ele, para seu grande mérito, veio voluntariamente para Nova York. Não são muitos réus que fazem isso. Ele veio para Nova York basicamente para enfrentar o sistema judiciário e iniciar o caso. Isso vai começar hoje. Bem, você ouviu do advogado Mark. Mark Diddy está de bom humor. Ele sabia que isso ia acontecer e está planejando se declarar inocente. Ele vai lutar contra essas acusações com todas as suas forças. Quem poderia achar que ele é culpado? Quer dizer, sim, eu vi com meus próprios olhos ele espancar a Cassie e o Tá na câmera, mas ele pediu desculpas por isso. E daí se o pequeno Rod tem todas essas fotos e todas essas provas que definitivamente parecem mostrar que Diddy é culpado de alguma coisa. Ele está se sentindo bem confiante em relação a esse caso de novo. O que poderia deixá-lo tão confiante? Bem, eu acho que pode ser porque o Diddy sabe que ele é o bode expiatório e que há outras pessoas que vão ter que protegê-lo, a menos que elas também queiram cair. Então, deixa eu refrescar sua memória sobre alguns outros aspectos desse caso. Vou passar a palavra para o Ian Carroll. Você sabe, ele é um dos meus TikTokers favoritos que faz essas investigações profundas. E ele vai refrescar sua memória por 1 minuto sobre o que exatamente Diddy estava sendo acusado. Ouça com atenção. Bem, hoje à noite eles prenderam P. Diddy. Acabaram de sair notícias de que ele foi preso na cidade de Nova York. Então pensei que agora seria uma boa hora para repreender Sean novamente e lembrar a todos o quão horrível esse homem é. Então, se você não leu os documentos do tribunal, nem fez nenhuma outra pesquisa sobre esse cara, esse produtor com quem ele trabalhou, chamado Lil Rod, entrou com um processo contra ele, Rodney Jones versus Sean Combs, alegando uma acusação de rico, que é como crime organizado. E ele alegou que um membro dessa organização rico era nada menos que o CEO da Universal Music Group, Lucian Grainge. A Universal Music Group produziu 1/3 das 100 músicas mais tocadas do ano passado, incluindo Taylor Swift, enquanto vivia e viajava com o Sr. Combs. O Sr. Jones descobriu que Combs tinha câmeras escondidas em todos os cômodos de suas casas. O Sr. Jones acreditava que o Sr. Combs possuía gravações dos réus Lucian Charles Grainge, Ethiopia Hannah, além de outras celebridades, executivos de gravadoras, políticos e atletas. Segundo informações e crenças, esses indivíduos foram gravados sem seu conhecimento e consentimento. E como no caso da fita de sexo homossexual de Stevie J que o Sr. Combs forneceu ao Sr. Jones, o Sr. Combs possui imagens comprometedoras de todas as pessoas que participaram de suas festas freak-off e festas em casa. Segundo informações e crenças, devido a esse tesouro de evidências que possui, o Sr. Combs acredita estar acima da lei e ser intocável. Bem, ele acredita que está acima da lei e acredita que é intocável, de acordo com Lil Rod. E ele acredita nisso porque coletou evidências de pessoas do topo, políticos. O executivo musical Lucian Grainge, ela comanda a Universal Music Group. Esse é um homem muito poderoso. E se eles estão de olho e acham que Diddy guardou essas evidências deles envolvidos em coisas que não gostariam que o público visse, então vão garantir que Diddy não seja tocado. Agora você pode dizer, bem, Candace, olhe para o Epstein. Se você é uma das pessoas que acredita que Epstein foi morto, bem, você sabe que ele era incrivelmente confiante, provavelmente porque tinha todas aquelas fitas.
Mas se você acredita que ele foi tirado da prisão ou acredita que ele foi assassinado, o aspecto que torna isso um pouco diferente de Jeffrey Epstein é que Jeffrey Epstein não tinha família, não tinha esposa, não tinha filhos, não tinha ninguém. Que se ele fosse morto, e eu estou dizendo se porque obviamente nos disseram que ele se matou, mas se ele foi morto, não haveria ninguém que de repente liberasse todos os documentos ou divulgasse todas as filmagens que Jeffrey Epstein havia coletado. Jeffrey Epstein então se tornaria efetivamente inútil quando estava em uma cela de prisão. Para Didi, não é a mesma coisa. Didi tem filhos. Didi tem outras pessoas que eu acho provavelmente, se ele fosse um membro de gangue inteligente, ele provavelmente teria dito a elas que se algo acontecer comigo, é isso que vocês devem divulgar. E aqui está onde isso está guardado sob chave e lacre. Então eles vão jogar um jogo muito cuidadoso. Agora é o meu instinto que fez. Ele sabia que ia fazer isso. Ele sabia que seria indiciado porque havia muita pressão pública e que, a portas fechadas, os federais disseram a ele que iriam seguir com o caso, mas que no final ele ficaria bem. Mas eles precisavam fazer parecer que estavam fazendo a coisa certa. A mesma coisa que fiz com Jeffrey Epstein. Porque algo que é realmente notável sobre isso é que, apesar de terem tornado a acusação pública, eles não nos dizem quais são os outros nomes, as outras pessoas envolvidas nos negócios dele ou os outros executivos que também são citados nesse processo. Eles estão mantendo isso em segredo, exatamente como fizeram no caso Epstein. Ainda não sabemos quem estava na lista de clientes de Jeffrey Epstein. Então vamos ver, vamos continuar acompanhando isso. Mas como eu disse, isso me parece uma espécie de cortina de fumaça limitada. Não acho que o Didi realmente vá se meter em problemas, porque acredito que, com base nas chantagens que ele coletou sobre pessoas de alto escalão, bem, eles vão ter que jogar o jogo. Eles vão ter que agir com extrema cautela. Mas é claro, você me conhece, eu sou curioso. Vamos continuar acompanhando esse caso. Certo, pessoal, antes das notícias, quero lembrar vocês sobre a Gold Company, pois a inflação está em nível recorde. Se você acha que seu dinheiro e economias para a aposentadoria estão seguros, é hora de reavaliar esse pensamento. Você precisa considerar diversificar suas economias em um ativo tangível que resistiu ao teste do tempo. Estou falando de ouro, é claro. Com a Gold Company, você pode acessar candaceikesold.com. Eles têm uma equipe incrível que vai te orientar em cada passo. Os especialistas deles vão mostrar por que a Gold Company é uma das empresas de metais preciosos mais bem avaliadas. A Gold Company apoia este programa. Para meus ouvintes, vocês podem receber até 10% de bônus em prata em pedidos qualificados. Se você tem um IRA, quer transferir para um IRA de ouro ou só comprar metais preciosos, pode ter ouro, Coca-Cola e ajuda. Acesse candacelikesgold.com. Novamente, esse é candacelikesgold.com. Grande atualização, pessoal. Greta Thunberg, ela agora é odiada pela mídia. Inacreditável. Quero dizer isso antes de tudo, Greta Thunberg. Não importa o que você pense sobre ela, você tem que admitir que ela é uma pessoa fascinante. Ela é uma pessoa fascinante porque tem essa habilidade notável de realmente não fazer nada. E de alguma forma ela vira manchete como se o nada que ela faz a transformasse em uma estrela. Acho que é isso que muita gente preguiçosa almeja. Como posso não fazer nada e me tornar alguém importante? Greta conseguiu isso. Quero dizer, o maior exemplo, claro, é que ela faltou à escola. E então ela disse isso nas Nações Unidas e se tornou uma estrela. Ouça só. Está tudo errado. Eu não deveria estar aqui em cima. Eu deveria estar de volta à escola, do outro lado do oceano. Mesmo assim, todos vocês vêm até nós, jovens, em busca de esperança. Como vocês ousam? Vocês roubaram meus sonhos e minha infância com suas palavras vazias. E ainda assim, eu sou uma das sortudas. Pessoas estão sofrendo, pessoas estão morrendo, ecossistemas inteiros estão colapsando. Estamos no início de uma extinção em massa, e tudo o que vocês conseguem falar é sobre dinheiro e contos de fadas de crescimento econômico eterno. Como vocês ousam? Foi isso. Foi tudo o que ela fez. Faltou à escola, entrou em um barco, disse, como vocês ousam? Algumas vezes, e o público adorou. Uma estrela nasceu. Estou falando de capa da Time, revista Time, pessoa do ano por causa disso. Pessoa do ano, Greta Thunberg. O poder da juventude de faltar à escola e dizer, como vocês ousam? Eu não consigo imaginar se eu faltasse à escola, depois chegasse em casa para minha mãe e dissesse, como você ousa?
Quero dizer, eu teria apanhado muito, mas não ela. Ela virou uma estrela. E estou falando de uma estrela de primeira linha. Porque ela estava andando por aí. Só pra lembrar, ela estava andando com Leonardo DiCaprio. Tipo, quero dizer, isso é o topo do topo. Você não chega muito mais ao topo do que esse cara que se importa tanto com as mudanças climáticas, que está sempre em um iate com uma modelo nua. E então ela está com ele. E aí havia pessoas que sentiam a necessidade de defendê-la quando outras pessoas estavam dizendo: espera aí, por que estamos transformando essa garota em uma estrela? Tipo, ela provavelmente deveria ir para a escola e ela não fez nada ainda. E eles diziam: isso é bullying. E as pessoas ficaram muito chateadas. E estou falando de pessoas influentes como Anne Hathaway. Olha isso. Anne Hathaway postou no Instagram dela tudo sobre a Greta Thunberg. E, por favor, saiba que sob cada ponte que já foi construída, a Greta Thunberg, também sempre houve um troll que veio junto, às vezes mais de um. A ponte, no sentido de algo que conecta e eleva, é mais importante do que o troll. Seja forte. Continue em frente. Com toda a minha gratidão, Anne. Ela até deu um apelido pra ela, tipo, chamou de Annie, sendo que ninguém chama a Hathaway de Annie. Mas ela amava a Greta tanto. Ela disse: estamos usando apelidos. E além disso, essa não era a única pessoa que você tinha. Bebe Rexha escreveu uma música inteira sobre Greta Thunberg, porque ela não queria sair de Thunberg. Ser intimidado, Chrissy Teigen interveio. A propósito, a música do Bebe Rexha se chamava Go Back, I Gotta Get the Title to This. Você não pode parar a garota. Sim, Bebe Rexha escreveu: Ei, Greta Thunberg, esta música é pra você. Meu Deus, que lindo. E então Chrissy Teigen, que não gosta de ficar pra trás porque é uma pessoa muito gentil e odeia quando as pessoas são intimidadas. Ela compartilhou esses versos de uma música da Whitney Houston e até colocou as notas musicais. Ensine-os bem e deixe-os mostrar o caminho. Acredito que as crianças são o futuro. Sim. Obrigada, Chrissy. Você nunca intimidou ninguém. E ela compartilhou isso para que Greta soubesse que Hollywood estava com ela. Então você provavelmente está se perguntando: como isso pode ter mudado? Porque deixa eu te dizer agora mesmo, ela já terminou. Benito. Tchau, Greta. Eles odeiam você para sempre. Ela fez algo que era impensável para os poderes constituídos. Ela criticou Israel. Greta, não. Então, uma coisa que você não faz, Greta, ok. Você diz adeus, Greta. E ela fez isso da pior maneira possível. Ela fez isso publicamente em um protesto. Oh, meu Deus. Abra um vídeo, pessoal. Não podemos ficar em silêncio. Ninguém pode ficar em silêncio. Quando há um genocídio em andamento e quando as pessoas são privadas das necessidades humanas mais básicas. Devemos sempre nos levantar e nos manifestar contra a opressão, contra o imperialismo, contra a guerra e contra a discriminação e o racismo em todas as formas. Estar ao lado da Palestina é um ato de ser humano. Não podemos permitir que nos silenciem. Então, obrigado por estarem aqui e obrigado por continuarem protestando, se manifestando, boicotando e fazendo tudo o que puderem para levantar a voz pela Palestina. Greta, não. Ah, não. Greta, não. Por favor. Você aprendeu alguma coisa comigo? Era só isso que precisava. Ela terminou. Feito. Como eu disse, ela estava em alta no Twitter por, adivinhe, seu antissemitismo desenfreado. Greta, obviamente, odeia judeus. É por isso que ela disse que alguém realmente reuniu. Essa cobertura do antes e depois da Greta, isso é incrível. Antes de criticar Israel do lado esquerdo, a nova-iorquina Greta Thunberg, a ativista climática de 15 anos que exige um novo tipo de política. The Washington Post, Greta Thunberg sobre o estado do movimento climático e as raízes de seu poder como ativista. CNN, Greta Thunberg chamou a atenção do mundo. Líderes privados ouvindo, o Guardião. A sueca de 15 anos que é cortada de aula para combater a crise climática após criticar Israel. Forbes. A triste tragédia de Greta Thunberg aumentou o ódio irracional de Greta Thunberg e da geração Z por Israel. Forbes, Greta Thunberg. Apoiar Gaza é um problema para o movimento das mudanças climáticas. E o New York Post. Greta Thunberg é nomeada antissemita da semana por Grupo de Defesa dos Direitos Judaicos. E não estão mentindo. Ela foi. É verdade. O Grupo Judaico de Defesa Stop Antissemitismo, porque eu gosto de ser super sutil, a rotulou como a antissemita da semana. E, aliás, dizem que tem muitas lágrimas. Quero dizer, tem o antissemita do mês, tem o antissemita do ano. Fui informado por esse mesmo grupo que eu e o Tucker éramos candidatos ao mês ou ao ano, a Antisemite of the Galaxy.
Isso simplesmente não vai acabar. Há muita coisa, há muitas lágrimas aqui, e agora ela está lá como a WCAG porque ela disse isso. Você ouviu, foi horrível. Quer dizer, o site é excepcional. A propósito, parem o antissemitismo. De acordo com eles, Greta Thunberg, abre aspas, juntou-se às fileiras de manifestantes usando kefia, expressando abertamente seu desprezo pelo Estado judeu. Infelizmente, ela transformou seu ativismo em uma plataforma para o ódio vil contra judeus. Eles adoram a palavra vil. É sempre vil. Quer dizer, ela não me pareceu tão vil assim. Mas você me conhece, segundo eles, eu sou tipo o antissemita da galáxia. Então não sei, ela me pareceu. Talvez ela só não goste de crianças palestinas mortas. Mas eu sou louco. Eu sei que esse é o caminho a seguir. Eles até incluíram ela em uma entrada no site deles, Stop Antisemitism, e estão compartilhando que a Greta tem um longo histórico de antissemitismo. Eles documentaram isso porque ela uma vez até tirou uma foto com um polvo de pelúcia. Agora, ela usa o polvo porque é autista e tem questões sensoriais. Mas eles dizem que os polvos são, entre aspas, um símbolo anti-judaico de controle que foi usado principalmente pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Greta tentou defender o símbolo, alegando que é um símbolo usado por pessoas com autismo para comunicar seus sentimentos. Eu literalmente tenho um polvo de pelúcia para meu filho. Vou me livrar dele imediatamente. Obrigado pela atualização. Parem com o antissemitismo. Agora, aqui está o que eu quero dizer. Israel, essa questão de relações públicas já passou do ponto de ser uma paródia. Tipo, ninguém os leva a sério mais. Está tão ruim. Está tão ruim. E eles não conseguem se controlar. Eles realmente acham que isso está funcionando, mas está ficando simplesmente ridículo. Você fica cada vez mais extremo ao chamar as pessoas de antissemitas vis. Tipo, ela provavelmente só não gosta da ideia de 40 mil mulheres e crianças inocentes mortas que não são do Hamas. Essa é uma perspectiva bastante racional de se ter. E virar contra ela assim, do nada, tipo, como se fosse jogar uma moeda só porque ela participou de um protesto e falou em defesa deles, é um pouco demais. Quero dizer, eu só não vejo como Israel vai conseguir recuperar isso. Quer dizer, eles tiveram todo mundo apoiando-os por tanto tempo, inclusive eu. Quero dizer, Israel. Qual é a melhor maneira de descrever as relações públicas de Israel atualmente? Israel é como a garota que atingiu o auge no ensino fundamental. Você sabe o que eu quero dizer? Tipo, todo mundo gostava dela. Ela, tipo, floresceu. Primeiro as meninas querem ser como ela, os caras querem namorar com ela, e aí você vê essa garota no ensino médio ou na faculdade, e sua perspectiva meio que muda, e você pensa, ok, talvez aqueles que atingem o auge primeiro. Então, tipo, não sei. Imagina se essa garota dissesse, bem, você não gosta mais de mim porque você é antissemita. Você é um antissemita vil. Você fica tipo, do que você está falando? Eu acabei de. Tem muita coisa mais que eu simplesmente não gosto aqui. Não vejo como eles vão colocar isso de volta. Eu simplesmente não vejo como. O mundo inteiro agora está olhando para eles. A estratégia de RP é um desastre. E eles continuam. Eles simplesmente continuam. Eles dizem, vamos forçar todo mundo a gostar da gente. Ok? Nós vamos forçar vocês a gostarem de crianças palestinas mortas. Certo, continue assim. De qualquer forma, o Credit Thunberg se juntou às fileiras. Às fileiras de todos que têm problemas com crianças mortas, se acumulando e ouvindo que não podemos nos importar com isso, mas também temos que financiá-lo. De qualquer forma, antes da última história, vou lembrá-los sobre o financiamento americano, porque a economia Biden-Harris tem sido um grande fardo para o americano médio, salários estagnados, despesas aumentaram e está muito difícil pagar as contas sem recorrer ao cartão de crédito. Então, se você é proprietário e está frustrado com esse ciclo, preciso que faça uma ligação de 10 minutos, sem compromisso, hoje mesmo, e ligue para meus amigos da American Financing. As taxas de juros estão caindo e agora estão na casa dos 5%. Se você está carregando um saldo no cartão de crédito todo mês, com uma taxa de juros de 20%, a American Financing pode mostrar como colocar o seu patrimônio para trabalhar e tirar das dívidas. Os consultores de hipoteca estão economizando $800 por mês. E se você começar hoje, talvez não precise pagar a próxima parcela. Então ligue para a American Financing hoje no 800-795-210. É 800-795-210, ou você pode visitar americanfinancing.net Owens. Isso mesmo, americanfinancing.net Owens. Oi, antes de irmos, preciso contar a história sobre Alex Lawrence, porque isso é uma loucura. Está explodindo. Agora faço um alerta dizendo que é uma história em desenvolvimento e está se desenrolando neste momento. Então, se houver algo que acabe sendo impreciso, não é porque não investigamos tudo. É só que nem tudo, obviamente, evoluiu nesta linha do tempo imediata. Mas há uma garota.
Vou mostrar pra vocês uma foto dela de antes. Esta é Alexis Lawrence. Na verdade, nem é uma foto de antes. É só como ela é. Ela parece ter cerca de 21 anos. Tentamos calcular isso a partir da última postagem de aniversário dela no Instagram. Esta é Alexis Lawrence. Ela claramente mora na Califórnia com base em onde está agora. Vou mostrar outra foto dela. A Alexis Lawrence, bem, aparentemente a história é que ela foi ao centro médico da Universidade da Califórnia em Irvine porque estava tendo enxaquecas. Dizem que ela tem uma doença conhecida como PNH, que significa hemoglobinúria paroxística noturna. Esse é o nome longo. Em resumo, isso significa que as células vermelhas do sangue dela são facilmente destruídas. Então ela procurou ajuda porque estava tendo enxaquecas relacionadas a essa doença. E eles disseram a ela o que dizem para muitas pessoas: não podemos te ajudar a menos que suas vacinas estejam em dia. Agora, isso criou um problema para ela porque Alexis não tomou nenhuma vacina desde que era bebê. Mas é claro, quando você está no hospital e precisa de ajuda, vimos muito isso durante a Covid. Não podemos te ajudar com o seu coração a menos que você concorde em tomar esta vacina que vai te causar problemas cardíacos. Então ela concorda em tomar as vacinas. Eles aplicam nela a vacina contra o tétano, que provavelmente era uma combinação de tétano, porque é a única vacina de tétano disponível para adultos. Seria a vacina Tdap, que significa tétano, difteria e coqueluche celular. Também aplicaram nela uma vacina contra meningite, além de uma vacina contra pneumonia, tudo de uma vez. Certo. Então ela recebeu, acho que disseram que ela tomou 2 em um braço e uma no outro. Então, provavelmente, isso totaliza 6 vacinas porque ela recebeu uma combinação para poder ser tratada. E em 10 minutos ela alega. Novamente, as informações ainda estão surgindo. Estamos ouvindo apenas o lado dela, que em 10 minutos ela não conseguia mover os braços. Vou mostrar agora um vídeo da Alexis Lawrence, supostamente no Centro Médico da Universidade da Califórnia, em Irvine. Dê uma olhada. Tudo o que eles têm feito é entrar no quarto dizendo: meu Deus, você parece estar sentindo muita dor. Nós sentimos muito. Me dão um novo opioide para experimentar e vão embora por mais 4 horas. Estou implorando por colírio há pelo menos 6 horas, porque meus olhos ardem e não me deixam tocar no meu rosto. Mas meus olhos estão coçando. Não consigo mais abaixar o pescoço de forma alguma e sinto que tenho um caroço enorme e bastante doloroso aqui na minha pele do pescoço. E por conta disso, estou pedindo uma tomografia detalhada e urgente desde ontem à noite, mas ainda não obtive resposta ou agendamento. Então você entendeu. Aliás, estou olhando os comentários agora. A Iana acabou de escrever. Eu tomei a injeção e não consegui me mexer por 3 dias. E deixa eu te contar, essa é a história. Essa é a história de tantas pessoas ao redor do mundo. Eu sou uma orgulhosa antivacina. Acho que posso ser a primeira que foi simplesmente orgulhosa e barulhenta. Isso não é justo. Na verdade, Jenny McCarthy foi a primeira a ter coragem de se manifestar tantos anos atrás, na época em que ela namorava o Jimmy, não consigo lembrar o nome dele, do Ace Ventura. Estou travando aqui com o nome desse cara, Jim Carrey. E ela falou sobre como tinha certeza de que foi a vacina MMR que contribuiu para o autismo do filho dela e que ela tinha feito tratamentos para remover os metais pesados do corpo dele. E ela foi rotulada como anti-vacina. E isso deixou as pessoas muito nervosas em falar sobre não vacinar seus filhos. Percebi que, à medida que eu ia vivendo a vida, de repente eu era apresentado a classes de indivíduos às quais eu não tinha sido apresentado na minha infância, porque eu não cresci com dinheiro. Quanto mais ricas as pessoas ficavam, menos elas tinham para seus filhos. E isso me pareceu algo estranho. Certo? Se você é rico e tem todo o dinheiro às suas custas, por que você escolheria não vacinar seus filhos? O que você sabe que os pobres não sabem? Para encurtar a história, vocês sabem que criei minha série Um Tiro no Escuro, porque tomei a decisão de não vacinar nenhum dos meus filhos, depois que sofri um ferimento semelhante após a vacina Gardasil, e fiquei assim. Na verdade, meu médico não me fez gaslighting porque tive uma convulsão imediatamente, uma mini convulsão na sala e desmaiei. Ele não me fez gaslighting. Ele disse que eu deveria interromper a série porque a Gardasil é mais de uma dose. Acho que na verdade são 3, talvez sejam 2. Mas isso me mudou para sempre. Sou grata por ter tido essa reação e isso me deu coragem para... Antes de tudo, isso me deu humildade. Eu não conseguia acreditar que não confiava nas mães. Eu tinha essa perspectiva de que os médicos estavam dizendo a verdade e que essas mães iriam, o quê?
Querer mentir e dizer que seus filhos foram prejudicados por vacinas. Como se você, como mãe, quisesse ter que carregar uma marca, o rótulo de antivacina. Porque é assim que tratamos essas pessoas. Nós tratávamos os antivacinas assim. E eu costumava ser uma dessas pessoas. Como se eles fossem totalmente estigmatizados. Tipo, meu Deus, essa pessoa é antivacina. Que falta de educação dessa pessoa. E eu tenho vergonha de já ter tido essa perspectiva. Agora sou o oposto. Acredito nas mães, nos médicos. Eu acredito nas mães que dizem que seus filhos estavam bem até tomarem uma vacina e depois desenvolveram autismo. Acredito nas mães e confio tanto nelas que dediquei muito tempo pesquisando cada vacina e criando uma série chamada Tiro no Escuro para dar aos pais. Eu sei que muitos de vocês têm escrito: Candace, quando um tiro no escuro volta? Vamos lançar os 3 primeiros episódios em nossa página local esta semana. Acho que na sexta-feira o Chris provavelmente conseguirá fazer isso por você. E depois disso, eles ficarão atrás do paywall na nossa página do Locals e começaremos a lançá-los novamente em um cronograma quinzenal. Eu realmente incentivo toda mãe, toda avó, todo pai, todo avô, todo tio, toda tia. Faça o que quiser com seus filhos. Você não vai ouvir a série e sentir que estou tentando te convencer a ser antivacina. A única coisa que estou te oferecendo é informação para que você não entre em um hospital ou em um consultório médico cego, no sentido de sentir que você é burro demais para entender a linguagem que o médico está falando. Assim, você pode ir com um entendimento realista das estatísticas, um entendimento realista da história de cada vacina. Porque deixa eu te dizer, que nem os médicos sabem. E quando você realmente sabe e pergunta para um médico, eles ficam muito bravos, muito rápido e autoritários. Porque na faculdade de medicina eles não são ensinados a pensar criticamente, mas sim a memorizar. Eles são instruídos a dar essa vacina para a criança. Nessa idade, eles não são informados sobre a história do tétano. Você será infinitamente mais sábio do que seus médicos depois de assistir a série. Você literalmente saberá a história e os números melhor do que eles. E você também ficará chocado. E você ficará indignado. Você ficará furioso ao descobrir como uma indústria inteira pode ser construída sobre um castelo de cartas. Apenas mentiras. Como as pessoas podem fazer isso com crianças. Da mesma forma que você ficou chocado ao sair da Covid, certo? Deixe-me ser claro. A Covid foi a última vez que eles fizeram isso. Não foi a primeira vez. Tudo o que você pensa que sabe sobre poliomielite, tudo o que você pensa que sabe sobre tétano, sua mente será completamente surpreendida. E é, na minha opinião, o maior trabalho que já fiz e já contribuí para a sociedade. Foi o que exigiu mais pesquisa, foi onde gastei mais dinheiro, porque você precisa pagar para acessar os estudos deles. E a maioria dos pais não pode pagar centenas de dólares para desbloquear um estudo médico que deveria estar disponível gratuitamente na internet. Porque você está me dizendo que meu filho precisa tomar essa vacina, mas também está dizendo que eu não posso ter acesso aos estudos. Bem, eu paguei por tudo isso porque queria que você pudesse ter acesso. E quero que você possa tomar decisões informadas, não decisões baseadas no medo. Porque todo o complexo da indústria médica está sendo conduzido com base no medo e não na realidade. E tenho orgulho de ter 3 filhos totalmente não vacinados. E tenho orgulho de poder dar aos pais as ferramentas para tomar decisões, para que possam decidir e não se sintam como idiotas diante de um médico que parece tão mais sábio só porque passou alguns anos a mais na escola. Então, mais uma vez, essa série estará de volta em nossa página no Locals. Locals.com, você pode nos encontrar, obviamente. É só me procurar meu nome e você vai encontrar. Vamos lançar os 2 primeiros episódios? Acho que eu disse 3. 2 episódios de graça esta semana, antes do paywall, e depois ficará atrás do paywall. E é isso, sou muito grato a vocês por todo o apoio. Quero mergulhar em alguns dos seus comentários aqui, porque parecem muito engraçados. Mas antes quero lembrar que se você é uma das muitas pessoas que devem impostos atrasados, o alívio da pandemia acabou. Junto com a contratação de milhares de novos agentes e oficiais de campo, o IR começou 2024 enviando mais de 5 milhões de cartas de cobrança para quem tem declarações de imposto não entregues ou saldos devidos. Não abra mão dos seus direitos e não fale com eles sozinho. Eles não são seus amigos. Você sabe disso. A Tax Network USA, uma empresa confiável de alívio fiscal, já economizou mais de $1 bilhão em impostos atrasados para seus clientes e pode ajudar você a conseguir o melhor acordo possível. Se você deve 10 mil ou 10 mil, eles podem ajudar você. Seja imposto empresarial ou pessoal, mesmo que você tenha condições de pagar ou viva com renda fixa, eles podem ajudar a resolver de vez sua dívida fiscal. Então ligue para 1-800-985-1000 para uma consulta privada e gratuita.
Ou você pode acessar tenusa.com Candace, isso mesmo, tenusa.com Candace. Certo, vamos ver o que vocês estão dizendo nos comentários. Alguém perguntou, isso é ao vivo? Sim, é ao vivo. Por que eu fingiria estar ao vivo? Gente, vocês simplesmente não acreditam mais em mim. Estou lendo os comentários de vocês ao vivo. Ok, vamos primeiro para os comentários de quem está pagando pelo Superchat. Ken Wilder escreveu. Obrigada, Candace. Você é incrível sempre. Muito obrigada. Caitlin Jones escreveu. Pergunta. Trump mantém amigos por perto e inimigos mais perto, com a esposa postando o vídeo no Instagram? Isso indica que ele sabe mais. Curiosa a sua opinião. Minha opinião é que as mulheres têm uma intuição melhor. Acho que a Melania provavelmente tem instintos mais apurados do que o Trump, porque é assim que Deus abençoou as mulheres com uma certa intuição. E aposto que as pessoas em quem ele confia, ela não confia. E eu digo isso como alguém que, quando meu marido e eu nos casamos, eu dizia a ele, sinto uma energia ruim de alguém. Sinto uma energia ruim. Ele diz, mas a pessoa não fez nada. Homens são racionais, não fez nada. E eu digo, é uma sensação. Eles estão me mandando um sinal, agora que eu não gosto. Ele diz, mas eles não fizeram nada. Não podem ficar perto nem dos filhos. E o que acontecia era que, mais tarde, meu marido e eu descobríamos alguma coisa e ele ficava chocado. Ele dizia, não acredito que você estava certa sobre essa pessoa. E eu digo, mulheres, a gente sente as energias. Acho que o Trump provavelmente deveria ouvir os instintos da Melania. Sarah, as batalhas. Minha filha tomou a vacina da Pfizer contra a Covid. Alguns meses depois, ela desenvolveu uma doença autoimune rara chamada chá. Nunca mais vou confiar cegamente. Sinto muito ouvir isso. E sim, muitas doenças autoimunes estão vindo das vacinas. E quando você assiste a série e aprende sobre a explosão de casos de câncer infantil, depois que tiraram a responsabilidade dos fabricantes de vacinas e eles começaram a produzir toneladas de vacinas, houve então uma explosão de cânceres infantis, especialmente leucemia, que no fundo está relacionada ao seu sistema imunológico. Não é normal crianças terem câncer. Eles estão tentando nos fazer acreditar que é normal crianças terem câncer. Não é. Nunca foi. E então isso passou a acontecer no início dos anos 80. Sarah Abada escreve, minha filha. Desculpe, acabei de ler isso. Kimberly escreve, obrigada pela lista de livros. Comecei falando sobre como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Sim, gangue católica, gangue. Vai. Sarah também escreve, quero saber o que realmente aconteceu com a Aliyah. Preciso dar uma olhada nisso. Pude investigar todas essas mortes de celebridades. Agora que li Hollywood Babylon, pensei, meu Deus, como eu pude imaginar que essas celebridades estavam morrendo? Como Kurt Cobain. Está dando que ele foi assassinado. Só estou dizendo. Eu nem era fã da música dele. Eu cresci ouvindo Michael Jackson. Eu não ouço Kurt Cobain. Eu nem sei o que ele canta. Mas eu conheço algumas pessoas de circunstâncias duvidosas. Eles são estranhos. Morte de Kurt Cobain e data de seu falecimento. Outra coisa pode ter acontecido. Por fim, Sarah escreve, as crianças em Gaza estão no 2º ano sem escola, mas pelo menos foram vacinadas, certo? Não ouse. Sabe de uma coisa, Sarah? Você é o antissemita da galáxia. Nem vou responder a isso. É repugnante que você faça isso. Você é o antissemita do mês. Você é o antissemita da temporada. Você é o antissemita do outono. É isso que você é. Não quero nunca mais ouvir isso. Certo, pessoal, se quiserem apoiar o programa, podem acessar lukeith.com e fazer uma doação. Você também pode acessar o Club Candace e comprar uma camiseta, um moletom, pode comprar um copo Standees e, de qualquer forma, muito obrigado a todos e nos vemos amanhã.